Um jogo de fato com dois tempos bem distintos, né? O Bahia mudou bastante a forma como ele vinha jogando no Campeonato Brasileiro, né? Bahia era um time que tentava ficar mais com a bola, tentava colocar muitos jogadores no campo do adversário, vinha tendo muitas dificuldades nas transições defensivas, né? Por isso vinha sofrendo muitos gols. Teve um jogo contra o América lá, o América fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7. No último final de semana tinha sido goleado em casa pelo Flamengo por 5-0. Acho que condicionado um pouco por esses resultados recentes, principalmente a goleada para o Flamengo, o Dado mudou bastante a forma de jogar, né? Montou ali uma linha de 5, Bahia com bloco bem baixo, marcando próximo ao seu gol e tentando explorar muito a velocidade com o Rossi. O Atlético teve bastante dificuldade com essa mudança de postura do Bahia. No primeiro tempo foi um time com, mais uma vez, pouca criatividade, pouca combinação de jogadas. O Atlético combinou. Acho que o Brasil ganhou no vôlei. Ganhou, comemoração 16-14. Pela comemoração ali na redação. O Atlético ontem no primeiro tempo combinou duas coisas que foram tudo que o Bahia precisava para sustentar um primeiro tempo de empate sem gols com tranquilidade. Que foi um time tendo muito pouca amplitude, né? O Atlético concentra muito o jogador por dentro, deixa um lado para os laterais, mas os dois laterais eles não apoiam o tempo todo ao mesmo tempo, chegando próximo ali da última linha do Bahia. Então, o que acontecia muito? A linha do Bahia ela ficava muito bem fechada, né? O Atlético não conseguia esticar essa linha de 5 do Bahia. E aí o Bahia conseguia se defender bem e, além disso, o Atlético muito lento, principalmente quando queria trocar o corredor da jogada, né? Passar a bola de um lado para o outro demorava muito, passava às vezes por 2, 3 jogadores até a bola chegar do outro lado e permitir que o Bahia se defendesse com certa tranquilidade. Jogou até melhor do que o Atlético no primeiro tempo, teve mais chances reais de gol ali dentro da área, ainda que o Atlético tenha tido a bola na trave com o Nath numa cobrança de falta. No segundo tempo, as mudanças do Cuca mudaram um pouco a forma de jogar do Atlético, né? Ele passou a ter 2 atacantes por dentro, né? O Sacha e o Hulk. Abriu um pouco mais o Nacho para jogar de um lado, o Zaratio para jogar do outro, e conseguiu abrir um pouco mais essa linha defensiva do Bahia. E contou de novo com o Hulk muito inspirado, né? Na capacidade individual do Hulk, o Atlético conseguiu tranquilizar de novo o jogo para construir a vitória, né? O Hulk é um jogador que tem feito 2 movimentos muito bem como centroavante, né? Às vezes aparecendo um pouco mais atrás para ser ali uma opção de passe, né? O movimento de apoio que a gente fala, de sair de próximo dos zagueiros para receber essa bola, girar e carregar muitas vezes, mas também fazendo os movimentos ali de ruptura, né? Atacando a última linha do Bahia, foi assim no lance do pênalti, e foi assim, né? Fazendo esses 2 movimentos combinados no lance do primeiro gol. Ele sai para receber uma bola perto da intermediária ofensiva, constrói a jogada, toca pro Sacha e sai para receber na frente para fazer o gol. E aí o Atlético acabou conseguindo construir uma vitória com mais tranquilidade. O Bahia não teve muita força para conseguir reagir, para conseguir se colocar novamente no jogo em desvantagem. A estratégia do Bahia estava claramente pautada para segurar o resultado ou então para sair na frente. E aí o Atlético conseguiu mais um bom resultado em mais uma grande atuação do Hulk, melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora. Foi você que fez a leitura do Hulk logo que ele chegou aqui, trazendo como ele jogava nas últimas temporadas na China? Foi? Sim. Ele está jogando muito diferente aqui do que jogava lá, o Gris? Bem diferente. Bem diferente. China, basicamente, ele era um ponta pela direita. E essa adaptação é mérito dele, do esquema do Cuca, que encaixou e achou um jeito para ele jogar? O que você acha que ele se deu tão bem jogando aí por dentro? Eu acho que é de tudo um pouco, né, CJ? Tem o mérito do Hulk, tem o mérito do Cuca, de ter conseguido encontrar ali uma solução para fazer ele render bem. O Hulk não vinha jogando bem, né? Aberto pelo lado direito, tá certo que foi uma margem muito pequena de jogos no momento em que a temporada ainda estava muito começando, mas tem o mérito do Cuca, tem o mérito do Hulk e tem a questão de ser um jogador muito acima da média mesmo, né, CJ? Aquilo que a gente fala de ter um jogador que resolve jogos, né? Quando você tem um jogador com a capacidade do Hulk, você deixar ele mais próximo do gol adversário, mais próximo da zona onde o jogo vai ser decidido, é vantajoso. E o Hulk é um jogador muito inteligente, ele tem muita força física, mas tem muita capacidade técnica também, né? E tem feito a diferença. O Campeonato Brasileiro do Hulk é fantástico. O Atlético hoje estar na vice-liderança
passa muito pelos pés do Hulk. Nós vamos falar do Hulk, especificamente do Hulk, daqui a pouco. Gomide, Atlético consegue uma boa vitória. Eu estava olhando os números e a escalação, né, do time que entrou em campo, porque o Grice disse sobre amplitude, em abrir esse campo. Um primeiro tempo onde afunilou demais, mas aí jogou do meio campo para frente, tá? Alan Franco, Nacho, Borreiro, Zarate e Hulk. Vendo aqui, faltaram e fizeram falta para essa amplitude. Marrone, Keno, Savarino, jogadores que jogam pelo lado do campo, que conseguem fazer o meio também, mas que jogam pelo lado, jogam no 1 contra 1, joga velocidade. Você acha que o Atlético sentiu muito a falta desses jogadores? Vai ter o Savarino para o jogo da Copa do Brasil, Vargas também deve estar liberado, acho que o prazo é até amanhã, a liberação da quarentena aí de Covid. Sentiu falta? Nos fale do jogo também, boa tarde. Boa tarde, CJ. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todos. Eu acredito que passa muito mais pela ideia do Cuca do que propriamente pelos atletas escalados, né? Independente se o Atlético ontem contasse com o Savarino entre os titulares, a questão de alargar o campo, né, ou amplitude, né, o princípio de amplitude, ele depende muito mais da ideia do técnico, que o técnico que é adepto, né, a ter constantemente ou regularmente essa amplitude simultânea, né, dois jogadores bem abertos pelos lados, independente de quem vá exercer esse princípio, né? Por exemplo, o Bahia é um time que quando ataca, ele procura ter essa amplitude simultânea, né, dos dois lados. Só que quem faz isso no time do Bahia são os laterais, não são os pontas. O Atlético do São Paulo, nós nos acostumamos a assistir, a ter essa amplitude com o Savarino de um lado e o Keno pelo outro. Independente da partida, independente do adversário, era praticamente uma regra, né? Nós vermos que o Keno ficava sempre jogando, pisando mesmo na linha lateral de um lado, o Savarino do outro, com algumas modificações ao longo da temporada. Então é muito mais uma opção do técnico, né? O Cuca é um técnico que gosta de abrir o lateral pelo lado do campo, enquanto isso o outro fica circulando ali ou fica mais preso numa faixa um pouco mais central do campo, porque se perde a bola ele consegue recompor junto aos zagueiros e tentar evitar um contra-ataque do adversário. Mas também usa muito de tentar atrair o adversário para um lado e buscar essa inversão rápida para o outro, especialmente para o lado esquerdo. Porque o Arana é um jogador de muito ataque ao espaço, né? Consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora. O Dodô também constantemente faz isso, né? O Atlético vai construindo a jogada pela direita e aí para trocar o corredor, para achar o Dodô do outro lado livre, costuma fazer esse tipo de movimentação, então não deixa os dois alargando o campo ao mesmo tempo, né? Questão de escolha, CJ, mas aí aquela história, né? O adversário tenta neutralizar o oponente, né? Com as armas que tem. Por exemplo, o dado ter escolhido por 5 defensores ali no jogo de ontem, para mim teve um outro objetivo com relação ao que ele fez quando jogou contra o São Paulo aqui. O Bahia também jogou com o Patrick de Luca entre os zagueiros. O jogo foi em fevereiro, aquele empate por 1-1. Por quê? Porque ele queria ter 5 para, no máximo, para conseguir, né, evitar essa questão do Atlético usar muito a largura. Porque como ele jogava com o Keno e o Savarino muito abertos, se você tem 5, se o Atlético vira rapidamente o corredor, você tem mais jogadores para percorrer uma distância e conseguir tentar inibir o adversário, né? Ontem eu já interpreto que ele usou 5 para evitar esse movimento que o Grice destacou do Hulk, né? O Hulk é um jogador que sai muito da área e se você coloca um dos 3 zagueiros para quando o Hulk fazia esse movimento ir acompanhar o Hulk, você consegue fazer com que os outros 4, né, se agrupem, né, e você forma uma linha de 4 enquanto você tem um mais adiantado. Que eu acho que foi isso que o Atlético teve muita dificuldade no primeiro tempo. E né? aí força a chuveirada. Só consegue se não... Sim. Foi muito difícil o Atlético jogar por dentro, né? Porque uma hora saiu o Liger, uma hora saía... O Conte saiu menos, né? Mas ou saía mais o Patrick de Luca ou o Liger, né? Para evitar esses movimentos de apoio ali por dentro. E o Atlético não conseguia entrar e aí acabava cruzando muita bola na área. Mas o Bahia é um time que emocionalmente está muito mal, né? Vem de aí de goleadas consecutivas, né? Tomou 4 do América, aí ele tomou 5 do Flamengo, ele tomou 3 do Atlético ontem.
Recentemente ele já tinha tomado 3 do Palmeiras, ele tomou 4 na Copa Sul-Americana do Montevideo City Torque, lá num jogo que acabou eliminando na Sul-Americana. É um time que vem sofrendo muitos gols, defensivamente vem muito mal. E aí para quarta-feira não sei se vai conseguir se mobilizar para fazer algo muito diferente, não. Eu sei que pode parecer básico, e principalmente para vocês que estudam muito futebol, mas tem muita gente em casa acompanhando a gente que às vezes torce, não entende esses termos novos, só para que o torcedor entenda amplitude. Faltou amplitude, faltou jogar pelos lados do campo, não é isso, Gomide? Faltou alargar o campo. Quando você fala assim, o Atlético chegou muito por dentro, faltou jogar por fora. Quando a gente faz esses cursos assim, táticos, assim, são os princípios, né, do jogo. Né? Tem os princípios estruturais, princípios operacionais, né? E aí a amplitude está em um desses princípios. Na verdade, quase tudo que a gente fala aqui são alguns princípios. Né? Ultrapassagem é um princípio, né? Penetração é um princípio. A gente fala a questão do jogo apoiado, é um princípio. O jogador que está com a bola tem mais de uma opção de passe, então é um jogo apoiado, né, para você manter a circulação da bola. A questão da amplitude é para você alargar a linha defensiva do adversário, né, independente se esse jogador for receber a bola ou não. Por exemplo, o São Paulo que faz o jogo posicional, um dos princípios mais fundamentais do jogo de posição é a amplitude. Né? Para quê? Porque, na verdade, esses dois jogadores bem abertos é para você fixar a última linha, para você gerar dúvida se ele sai para o lado ou se ele fica marcando pelo centro. E muitas vezes é para você ter dois jogadores abertos, mas para você poder jogar por dentro, né? Boa. Mas aí depende da ideia de cada técnico, né? É isso aí, tá vendo? Legal.